Um excelente dia para vocês. Hoje eu quero fazer um vídeo diferente e eu vou começar contando um sonho meu, o que está acontecendo na minha vida através dos sonhos. Porque quando você começa nesse processo de despertar, que você começa a ter consciência, você começa os sonhos, como diz o psicanalista Jung, os seus sonhos, eles começam, você perceber, quando você sonha, você começa a perceber os seus sonhos, e isso é o processo de despertar, e faz um bom tempo que está acontecendo isso comigo, e eu queria dividir esse sonho com você, porque faz muito sentido, fez todo sentido para mim, e às vezes esse sonho, ele também possa fazer sentido para você em algum aspecto da sua vida. E eu queria dizer também para você, trazendo hoje, falando de Jesus. Por que será que você acha que Jesus, quando ele falava em parábolas, né? Ele contava histórias, as metáforas, essas parábolas, para fazer com que a gente se desconectasse da nosso pensamento mágico, do nosso estado inconsciente, para a gente absorver a história. E quando você ouve as histórias, as parábolas, elas fazem mais sentido. E aí você desconecta com o inconsciente, que é aqueles pensamentos do piloto automático, e você começa a perceber na sua vida a diferença. Vê se faz sentido isso para você. Por isso que Jesus contava tudo o que ele falava da palavra, ele falava em metáforas, em parábolas, em histórias. E eu comecei há algum tempo a perceber que os meus sonhos traziam uma parte, uma outra versão de mim, da Tânia, que ficou escondida por muito tempo. Lembra que eu já falei? Eu não conseguia ver os conteúdos mentais, aquelas programações que eram muito difíceis, e os sonhos, depois de um processo profundo de análise terapêutica, de buscar o conhecimento, meditação, os sonhos, eles saem do inconsciente, né? E eles vêm para a nossa consciência quando você está dormindo. E esses dias, eu sonhei que eu estava numa casa, era uma casa, primeiro tinha olha para você ver, primeiro a casa tinha uma bela entrada, era muito bonita, muito ampla, e aí eu fui entrando para casa dentro, e era uma casa que eu entrei logo na cozinha, e dentro da cozinha tinha várias coisas novas, pessoas. Aí, de repente, eu olhei uma pia velha dentro daquela cozinha nova. E é o engraçado que eu vou falar para vocês que essa pia, quando eu passei pelo meu processo de divórcio, eu fui construir minha casa, eu fui fazendo também em etapas. E eu lembro que quando eu fiz uma cozinha muito pequena, que era o que dava na época, tinha uma pia pequena e velha. E neste sonho, esta pia era igualzinha de quando eu fiz aquela cozinha. Olha para você ver que interessante. Apareceu essa pia velha. E aí eu percebi que aquela pia velha nos sonhos, que eu falei, nossa, mas essa pia é horrorosa. Essa pia não cabe aqui, eu vou tirá-la daqui de qualquer jeito. E eu pedi ajuda ali no sonho para outra pessoa, um exemplo, né? Essa outra parte de mim, pedi ajuda e falei, não, vamos tirar. Tiramos essa pia velha. Olha para você ver que significado. O que significa isso, trazendo para a nossa vida, trazendo para a minha história? Qual emoção da minha vida aquela pia me mostrou que não estava nutrindo, né, a minha vida? Porque cozinha
é um lugar, pia é um lugar que você faz alimentos, que você nutre você, a família. E naquele momento, aquela pia velha, ela veio muito claro depois que eu acordei, eu fui estudar e perceber que aquela pia significava afetos meus, emoções minhas, que já não faziam mais sentido nesse novo despertar, nesse novo mundo, nessa nova pessoa que eu estou sendo. E aí eu falei, nossa, que virada de chave. E é isso que eu queria trazer para você hoje. E eu percebi que naquele momento, na minha vida, tinha afetos que não estavam mais me nutrindo. Afetos antigos, emoções velhas, antigas, de escassez, de medo, de falta, que não fazia mais sentido dentro dessa casa nova. E eu queria trazer para você, até eu marquei aqui, ó. O que será que na sua vida não está mais fazendo sentido? O que será que na sua vida, seja um trabalho, um relacionamento, emoções, seja qualquer coisa antiga, velha, que não está mais fazendo sentido na sua vida e que de repente você se obriga a manter esse hábito, a manter esse padrão por medo de mudança. Vê se isso faz sentido para você, porque para mim fez muito sentido. E aí, trazendo para minha vida, para nossa história, para minha história, eu quero dividir hoje uma reflexão que é muito importante, porque quando a gente conta uma história, a nossa mente, o nosso inconsciente, ele começa a pensar diferente. Mas espera aí, o que ela está falando? Isso está fazendo sentido? Está correlacionando na minha vida? Então o inconsciente teu começa a trazer percepções novas. E a reflexão que eu quero manter hoje, falar para você hoje, o que você está mantendo na sua vida que não serve mais? Qual sapato, qual pedra que está no teu sapato que está apertando tanto, que está te afetando de uma maneira que você está tendo problemas físicos, problemas de uma doença, problemas de seja qual for, de relacionamento, o que não está servindo, o que tem te incomodado tanto ao ponto de você estar sobrevivendo e vivendo uma vida sem sentido nenhum. E até marquei aqui, ó, o que não te serve mais na sua vida? O que não está servindo mais? E eu coloquei aqui também, muitas vezes, o que não serve mais na nossa vida é um relacionamento, um casamento, uma dívida, um medo, ou um trabalho que você está saturada dele, algum relacionamento familiar. Veja bem, e refletindo essas escolhas, presta atenção, dá uma atenção específica e marca isso que eu disse. Escreve aquilo que não está servindo mais para você. E me acompanhe, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, deixe o seu like, seu comentário, porque isso é muito importante, porque nós podemos também ajudar outras mulheres que estão passando por isso a perceberem o que não mais está servindo na sua vida. E eu queria deixar também aqui, ó, dentro desse tema, eu vou ler um trechinho do meu livro. Fazia tempo que eu não lia, né? O meu livro, que é O Despertar da Consciência Cristã, ele traz hoje um aspecto para a gente refletir também, que é o homem ou a mulher acredita, ele é o que ele acredita. Então, nós somos aquilo que nós acreditamos. Nascemos em uma família,
numa sociedade com as suas crenças e valores. E nos moldamos de acordo com aquilo que nós vemos, ouvimos, a PNL fala isso também, sentimos, cheiramos e degustamos. Os nossos 5 sentidos são as representações da nossa consciência, da nossa mente, do nosso modo de ser. E sabe o que eu gostaria de falar também para você? Que se você sabia que em 7 em 7 anos, as nossas células, elas se renovam. Lógico que dependendo do grau de crenças negativas que você tem, as nossas células também elas adoecem e elas envelhecem. Mas à medida que você vai se curando, que você vai despertando, tendo consciência do ser humano lindo, divino que você vai se renovando. Eu vejo que isso está acontecendo comigo a cada dia. Sabe aquele sentido novo, aquele afeto ativo, que você não precisa de ninguém para estimular você, mas que você sente que a vida faz sentido, a vida ganha um novo olhar. Eu tenho vivido isso e é isso também que eu gostaria de dividir com você. Eu não, olha, entenda bem, precisamos sim de pessoas, precisamos de coisas materiais, de dinheiro, precisamos de tudo isso. Mas quando você se sente renovada, desperta, você ganha um novo olhar, um novo afeto. E esse afeto é o que te mantém viva, é o que te mantém numa frequência elevada, é o que te mantém nada com passe de mágicas, porque não adianta ficar falando em passos de mágica que a vida não é isso. Mas quando a vida, apesar dos problemas, apesar das dificuldades, você ganha um sentido novo, e você começa a se afetar bem, você começa a se ver bem, a se amar e a se cuidar. É esse o sentido dos vídeos que eu venho trazendo. É isso a ajuda que eu ofereço, porque comigo foi acontecendo, está acontecendo. E eu gostaria que você refletisse e que você também compartilhasse com aquela pessoa que você sabe que ela precisa, que ela merece ouvir algo de bom. E até breve. E pensa também que histórias você tem contado para você.